Meu nome é Sérgio Passos, eu sou um dos sócios e fundadores da Take. A Take é uma empresa desenvolvedora de chatbots que lançou no ano passado o Blip, que é uma plataforma gratuita para se criar robôs inteligentes que utilizam inteligência artificial, seja por desenvolvedores ou não desenvolvedores. Eu sou Juliano Statlober, sou um dos sócios e fundador da Qualitor Software, que é uma empresa que tem cerca de 15 anos desenvolvendo software de gestão de serviços. E estamos lançando agora, inclusive nesse mês de março, o IntelliChat, que é uma plataforma para criação de chatbots sem programação. Meu nome é Gabriel Engel, eu sou o fundador da Rocket Chat. A Rocket Chat é uma plataforma de código aberto, gratuita, onde a gente integra os bots, as pessoas, os clientes, os fornecedores, para conversarem em salas, em canais, e ainda integra também os canais de Facebook, Twitter, Instagram, para conversar com os bots e com as pessoas. Então a gente é, na verdade, o hub onde todos esses pontos se encontram. Gente, o que o Brasil tem? Por que a gente tem tanta inovação em bot? Por que a gente lidera nessa categoria? Porque assim, o Facebook tem uma premiação todo ano para reconhecer os melhores trabalhos e o Brasil ganha todas em chatbot. O que o brasileiro tem? Eu acho que a primeira coisa é a cultura, né? O brasileiro tem essa cultura de troca de mensagens, a gente tem um WhatsApp já enraizado nas pessoas, né? Então, se eu posso trocar mensagens com os meus amigos, com os meus familiares, por que eu não posso também mandar mensagem para uma empresa e resolver meus problemas, né? E é legal porque a gente que acompanha, né? A gente está aqui nesse ambiente, a gente consegue ver que a gente está no pico da onda mesmo, a gente está bem próximo do que as pessoas estão fazendo fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos. Tanto é que a gente lá na Take, a gente já teve um chatbot que foi premiado pelo Facebook também. Ele foi até apresentado num evento deles em São Francisco no ano passado, foi feito com as Casas Bahia. E nós tivemos um outro chatbot também que foi feito para o Rock in Rio, que foi no ano passado eleito pelo mundo do marketing como uma das 10 ações de marketing do ano. E a gente espera aí que ele tenha um destaque também no evento do Facebook esse ano. Estamos apostando nisso, vamos ver. Muito bem, agora a gente está falando bastante no SXSW sobre inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial pode ser aplicado em chatbot? Bom, a grande questão é o chatbot, ele é um meio, ele é, vamos falar assim, um robô. Então, acho que é importante esclarecer que a inteligência artificial se divide em várias áreas, sendo que uma delas é a compreensão do que os humanos escrevem. Isso é uma área da inteligência artificial e esse é um dos pontos mais importantes para o chatbot, porque nós estamos falando de chat, de falar em chat, né? Então, a inteligência artificial, ela entra onde? Em você pegar um texto, alguma expressão humana, a linguagem humana é muito complexa, seja em português, seja em inglês, em qualquer idioma. Né? Existe a questão semântica, existe a questão de intenção, existe a questão de ambiguidade, existe várias questões. Então, um dos pontos que a inteligência artificial é importante é de conseguir entender o que um humano está querendo, transformar isso numa intenção, que na verdade é com isso que o chatbot vai trabalhar. O chatbot vai receber uma intenção, de alguma maneira, de um sistema externo ao próprio, e aí ele vai ter que responder e atender a necessidade do usuário. Então, um dos pontos iniciais onde a inteligência artificial é fundamental para chatbots é compreender o que os humanos escrevem. Então, resume para mim, qual é a diferença de um chatbot que tem inteligência artificial e de um chatbot que não tem inteligência artificial? Acho que antes de ter inteligência artificial, a gente estava simplesmente chatbot procurando por palavras no meio do texto, ou ele ia te dar opções, tu ia só poder clicar, ele não ia conversar contigo. Então, só agora com esse pilar da inteligência artificial realmente evoluindo, dando a flexibilidade da compreensão e das nuances do contexto, é que tu consegue, às vezes, começar a se tornar indistinguível tu tá falando com um humano ou com um robô. Ele realmente entender a tua intenção e responder o que tu quer saber e não ser simplesmente né, como tu ligar para um lugar ou falar com alguém e tu só recebe digite 1, digite 2, digite 3. Não é uma URA. Não é uma URA. A diferença do chatbot com inteligência artificial e sem inteligência artificial deixa de ser uma URA. Exatamente isso. Sabe um exemplo super bom que tem, acho que é o chatbot do Magazine Luiza, que ele demonstra o quanto as pessoas muitas vezes não percebem quando elas estão falando com um robô ou não,
porque elas terminam a conversa com fica com Deus. Isso. Você não ia falar fica com Deus para um robô, né? Então é justamente mostrar essa... Aí aqui a gente está vendo na SXSW algumas conversas sobre ética. Quando a gente conseguir, de fato, que um robô tenha uma habilidade conversacional tão fluida que ele seja percebido como um outro humano, existe uma questão ética de você deixar claro que a interação está sendo feita com o robô? Eu acho que não é só nem... tem uma questão ética, óbvio. Eu acho que as pessoas têm direito de saber com quem elas estão lidando, se é uma pessoa ou não. Mas tem uma questão de experiência também, alinhamento de expectativa. Então, a sua expectativa quando você fala, você sabe que tem uma pessoa do outro lado, ou quando você sabe que tem um software do outro lado, a sua expectativa muda e a forma de você conversar também muda. Pode às vezes parecer que as pessoas vão preferir falar com outras pessoas, mas o que a gente tem observado é que em alguns cenários a gente fica mais à vontade para falar com um robô do que com uma pessoa, porque você sabe que questões de privacidade elas vão ser mais respeitadas, informações elas vão ser guardadas de forma segura. Tem um caso muito legal de um robô que foi criado, nem foi feito por nós, mas que foi feito pelo grupo dos Alcoólicos Anônimos, que a ideia é exatamente servir como um companheiro, né? Alguém com quem você pode falar livremente, porque não é uma pessoa, mas ele vai te dar as orientações, vai te ajudar a se recuperar também. Então, em alguns casos, é até melhor falar que é um robô, dá mais essa liberdade, né? Muito bom. Até complementando, se me permite, outros exemplos que me ocorreram, a situação de pessoas que têm que negociar dívidas com o banco, elas ficam constrangidas em falar com pessoas. Quando os bancos jogaram isso para a internet, aumentou muito a demanda de pessoas dispostas a renegociar porque não se sentiam envergonhadas de estarem talvez inadimplentes ou por uma situação não tão desejada. Tem uma expressão que é para falar sobre essa transição que os robôs precisam fazer ainda, que é sobre os robôs passarem no teste da cerveja. Que não é só eles resolverem o problema, mas eles terem essa leveza, essa descontração que é difícil de programar da conversa com seres humanos. Vocês acham que a gente está próximo disso? Eu acho que cada vez mais, quando estão utilizando, às vezes, diálogos dos humanos como o input de treino para os robôs, eles começam até a entender essa nuance e entender quando utilizar determinadas frases. Eu acho que, é uma opinião pessoal minha, eu acho que como é um debate, né, vale a pena ouvir a opinião dos demais, a gente tem que tomar cuidado que um chatbot não deve ser visto como algo para resolver os problemas do mundo. Não se pode esperar que Hoje não existe tecnologia que chegue sequer próximo à inteligência humana e não se sabe quando vai ter isso. Fala-se que a Singularity vai ser atingida em, nem sei mais, 2029, vai mudando. Um chatbot não precisa ser um humano, ele tem que resolver questões específicas. Então talvez essa questão de ter que ser humano na sua essência, com empatia, com solidariedade, com sentimentos, eu acredito... Humor, porque a gente está falando de ironia, a gente está falando do robô ser capaz de entender a ironia e o humor, que isso são coisas muito difíceis para o robô, né? São difíceis, entender contexto, entender informação, entender dado é mais fácil, mas a sofisticação de entender uma ironia numa conversa é complexa. Ok, né? mas vocês já pensaram no outro lado, que um robô ele não tem o mau humor. O robô não tem o dia ruim, né? O dia ruim. Não se irrita, não leva pro lado pessoal. Não tem O lado robô pessoal. não comete, eu costumo dizer o seguinte, um robô não comete sincericídio. Quantas vezes a gente já falou com um atendente que foi sincero demais? Ah, eu tô com um problema, não adianta, tá todo mundo reclamando. Às vezes o humano tem essa atitude de sincericídio que o robô não tem. Então eu acho que a gente tem que olhar para o outro lado também, que o robô ele tem uma posição mais neutra, vamos dizer assim. Controlável, Eu acho sempre controlável, que eu acho que o humano tem essa dimensão da imprevisibilidade do comportamento. Eu lembro de quando estudei psicologia, isso é um dos pilares de comportamento, a imprevisibilidade. Eu acho que até isso é mais uma questão de design do que uma questão de tecnologia. Então, um dos grandes trabalhos assim, dos desafios do chatbot a questão da empatia mesmo, é você conseguir se colocar do lado da pessoa que está interagindo e conseguir passar para ela uma sensação de um bom atendimento, de um bom relacionamento. E aí o papel do design é muito importante. Aí hoje a gente tem tecnologias que ajudam isso.
Desde coisas simples como mandar um emoji, às vezes, no meio de uma mensagem, já dá uma sensação de que já você ajuda, tá... né? Mostrar um typing para dar uma ideia de que, né, Que aquela resposta não é digitando. imediata, o robô vai mandar uma frase, dar um type em outra frase. E existe Até coisas como análise de emoção mesmo, isso que eu que eu ia falar. vou olhar o texto da mensagem, vou saber se a pessoa está angustiada, se ela está ansiosa, se ela está nervosa, se ela está feliz, e tratar isso durante a conversa. Mas é tudo uma questão de Eu já design. vi um sistema de triagem de call center que eles sabem que o robô não vai de repente ter todas essas nuances para responder, mas ele consegue detectar nas primeiras frases já que tipo de pessoa, se a pessoa é direta ao ponto, se é uma pessoa que está, de repente a pergunta, só pelo tamanho da pergunta para chegar de, olha, ele é um cara que gosta de falar. Ele é detalhista, não então, é... eles, como o robô não ia poder fazer um matching, mas eles escolhiam qual agente da empresa ia ser o best Melhor, match assim. para falar com essa pessoa. Tipo, o cara que ele é curto e grosso, vou pegar um agente que é curto e grosso, que ele não quer perder tempo. Esse aqui gosta de falar, vou pegar um agente que a gente sabe que gosta de falar. E só isso já aumentava em 50% o grau o nível de satisfação depois da entrevista só para fazer esse matching. E eles dizem, olha, o próximo passo é realmente ter robôs treinados com essas personalidades. E aí o chatbot, o próximo passo é mais do que ele só responder tudo o que tu quer, mas é ainda responder da maneira que tu acha que aquele cliente está esperando a resposta. Pois é, essa é a minha próxima pergunta sobre, assim, o Google aqui no SXSW está investindo muito no Google Home. Né? Então aí a gente sai um pouquinho do texto e a gente vai para o assistente de voz. Sim. Vocês acham que esse é o futuro, que essa é a evolução dos bots? Na verdade, eu acredito que o futuro vai ser um mix das duas coisas. A voz, ela aqui nos Estados Unidos, ela está sendo muito falada porque os dispositivos já estão muito espalhados no mercado, né? Sim. É um cenário muito diferente do Brasil. Só que a voz, ela é a melhor interface quando você está fazendo outras atividades, dirigindo, cozinhando, né? Em alguns momentos o texto ainda vai ser mais adequado. E talvez o melhor dos cenários é quando você mistura as duas coisas. Então, um exemplo que a gente tem até num bot que a gente desenvolveu, às vezes você pede uma informação para o Google Home e aquela informação, melhor do que ser dita, ela é ser enviada para o seu celular como uma imagem, como um vídeo. Eu quero saber como preparar um alimento. O Google Home pode me dar as dicas passo a passo, mas ele pode mandar um vídeo do YouTube mostrando como que isso vai acontecer. E aí o chatbot é a melhor opção, porque eu consigo ter esse conteúdo rico lá na palma da mão, né? E tem tecnologias bem avançadas que detectam a gente comentou sobre o estado de ânimo da pessoa, detectam se a pessoa está irritada, está estressada ou está tranquila pelo tom de voz. Isso ajuda, mas eu concordo que imagina você ouvir uma receita de bolo por voz. Você vai ter que pegar uma caneta e anotar, então é mais natural que você receba um texto. Então, existem situações e situações, né? Ou se ele for dizendo a receita enquanto tu tá preparando. Agora faz isso. Agora faz aí isso. Tá vendo? Agora pega tal coisa. Aí você, né? Interagindo com ela. Agora, eu só queria, já que tu citaste do Google Home e também tem o Echo da Amazon, a grande frustração, pelo menos nossa, é que não tem nada para português, né? Então as pessoas falam, a Alexa tem não sei quantos skills, que são as coisas que ela sabe resolver, o Google Home também não sei quantos, mas tudo em inglês, né? Infelizmente, não está se fazendo nada para português, então isso gera uma certa frustração para a gente. Com certeza. Um certo delay ainda. Para encerrar, quais são os próximos passos, o que vocês veem para o futuro dos chatbots? A gente observou no último ano, principalmente, que foi um ano de adoção. Muita empresa não sabia o que era, começou a fazer teste, experimentar o que era. As pessoas não sabiam o que era, começaram a usar, talvez tiveram muitas vezes o primeiro contato. E a gente acredita que esse ano 2018 vai ser um ano de comprovação mesmo de resultado. Tanto para as empresas, como resultado financeiro, de otimização de custo, melhoria de experiência, quanto para as pessoas, que elas vão perceber que elas podem resolver os problemas através de um chat de forma muito mais agradável do que numa ligação, ir numa loja, né? Então, eu acho que nós aqui vamos ser muito cobrados esse ano em entregar resultado. A gente já mostrou a capacidade do que dá para fazer, agora a gente tem que mostrar realmente acontecendo. Eu acho que vai ser um ano de comprovação mesmo. E na evolução deles mesmos é o quanto esses diálogos vão começar a melhorar os próximos diálogos. Então, a própria evolução, quantas empresas agora vão ter que focar
em utilizar essas conversas e as soluções, resoluções, para melhorar a inteligência artificial e tornar eles cada vez mais fluidos, e aí sim começa a ter um resultado cada vez melhor. Eu acredito que o desafio no lado da tecnologia, agora falando, é que a inteligência artificial ela precisa evoluir em 2 pontos, em conseguir fazer deduções, e o segundo ponto, que é o que está mais distante, são as inferências, que são coisas diferentes. O nível da inteligência artificial hoje talvez esteja abaixo de da inteligência de uma criança de 3 anos. A gente até comenta o seguinte. Eles falaram aqui, eu achei muito bom, que o objetivo, o sonho dourado é conseguir que a inteligência artificial tenha a inteligência de um gato. Já tá bom, já se tá conseguir. ótimo. Porque gato é sofisticado, bem sofisticado gato. Eu vi um conseguir exemplo, já tá bom. Eu vi um exemplo diferente que eu achei legal também, que é o seguinte: uma mãe com filho pequeno, ela tem que dizer para a criança o que é um au-au, o que é um gatinho, 3 vezes. Au-au, au-au. Na terceira ela vai ver um gato, vai dizer au-au, a mãe corrige e ela aprendeu. E não precisa ter... ela aprendeu dessa vez. 3 vezes. Todas as 450 espécies de cachorro ele já entendeu. Então, identifica e um só sistema isso. hoje avançadíssimo de inteligência artificial, você precisa carregar talvez 10.000 imagens de cachorro para que ele comece a identificar um cachorro. Então olha a diferença ainda que a gente está entre a melhor tecnologia e uma criança de 2 ou 3 anos. É muito grande ainda. Muito bem, gente. Ok. Parabéns, Beleza, viu? obrigado.